Apocalipse, capítulo 1. O autor do livro de Apocalipse é o apóstolo João. Ele escreveu aproximadamente 90 anos depois de Cristo, enquanto João estava exilado na ilha de Patmos. Ele escreve às 7 igrejas da Ásia. A palavra Apocalipse é o mesmo que revelação, no grego. Revelação de quê? A revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse fala da revelação de Jesus Cristo. Portanto, aqui no verso 1 começa falando revelação de Jesus Cristo. Revelação, Apocalipse, de Jesus Cristo. Toda vez que Apocalipse falar Jesus, está falando do homem Jesus. Todas as vezes que falar Cristo, está falando de Jesus como Filho de Deus, Cristo. Está falando da divindade. Cristo, Filho de Deus. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quem são esses servos? São as igrejas, as 7 igrejas da Ásia e também a igreja como um todo. As coisas que em breve não deve demorar, devem acontecer, e que ele tornou conhecida por meio de sinais enviando-a pelo seu anjo ao seu servo João. Esse anjo aqui é um mensageiro ao seu servo João. Verso 2. O qual testificou, esse testificou vem de martírio, atestou, testemunhou. João não foi apenas uma testemunha ocular enquanto Jesus estava presente na terra, mas também João teve a revelação máxima de Jesus Cristo e viu ele glorificado, viu ele como Cristo. E ele testemunhou, ele testificou. E essa testemunha, que é martírio, é uma testemunha apta até mesmo a dar a sua vida para defender esse testemunho, por causa deste testemunho, o qual testificou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. O testemunho é de Jesus, mas a revelação é de Cristo, a saber tudo o que viu. O que ele viu é o que ele testemunhou. Verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem. Então, bem-aventurado que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras da profecia, e guardam. Não basta apenas ouvir, e nem basta apenas ler, mas tem que guardar as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Verso 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Essas 7 igrejas não é que tinha apenas 7 igrejas nesta época que ele escreveu, mas essas 7 igrejas, o número 7 simboliza algo está completo. São 7 taças, 7 flagelos, o mundo foi criado em 7 dias. Significa que algo está completo. Então, essas 7 igrejas simboliza o período da igreja como um todo, desde o início da igreja até o final dessa era da igreja, que estão na Ásia. Graça e paz a vós da parte daquele que é, que era e que há de vir, aqui aponta para Deus, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, que aponta para o Espírito Santo. Não é que são 7 espíritos. Mais uma vez, o número 7 simboliza completude. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel, ele é fiel. Se ele diz que ele vai voltar, ele vai voltar. Testemunha, o primogênito dos mortos. Em Jesus Cristo, Deus fez uma nova criação, que é a igreja, o corpo de Cristo. E nele somos novas criaturas. E quando ele morreu, nós morremos juntamente com ele. E ele ressuscitou, e nós ressuscitaremos também. Ele foi o primeiro entre muitos irmãos. E o soberano dos reis da terra, ele é soberano a todos os reis da terra. Aquele que nos ama, ele nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aqui era uma questão de posse, era todos escravos do diabo, mas agora ele nos libertou dos nossos pecados pelo teu sangue e somos propriedade exclusiva dele. Verso 6. Ele nos constituiu reino, não apenas nos salvou do fogo do inferno, mas ele nos fez reino, um reino, e nós somos a realidade do reino aqui na terra. Ele nos fez reino, uma família real, e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a ele seja a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Aqui está falando da volta visível dele no final dos 7 anos de tribulação. Até mesmo aqueles que o traspassaram. Os judeus não falaram assim, não é aquele que os nossos crucificaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então vai haver uma grande lamentação. Verso 8. Eu sou
Quando os guardas foram procurar Jesus em João, capítulo 18, verso 6, para levar ele para ser crucificado, quando Jesus disse eu sou, ele revelou a divindade que ele é, e todos caíram ao chão. Eu sou o alfa e o ômega. Alfa e ômega, alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Disse o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Verso 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, ou seja, vamos passar por tribulação, somos parte do reino e na perseverança, e temos que perseverar em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então temos que viver por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e, se necessário, dar as nossas vidas. Verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma forte voz como de trombeta. Ele estava quase como morto no dia que o Senhor deu essa revelação para ele, e ele ouviu atrás dele uma voz forte. Essa voz forte, como de trombeta, mostra um alerta forte. Verso 11, dizendo: O que vês? Escreve em um livro. Então, primeiro ele estava vendo algo, depois ele ouviu. Escreve em um livro e envia a 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Verso 12. Voltei-me para ver a voz que falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. Esse 7 fala da completude da era da igreja, e esses candelabros são as 7 igrejas. E ouro fala da economia de Deus, fala do Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. A igreja é templo do Espírito Santo de Deus. Ouro tipifica divindade. Verso 13. E no meio dos candelabros, ou seja, no meio das 7 igrejas, um semelhante ao Filho do Homem. Esse é Jesus, ele está no meio da igreja, ele está no centro da igreja. Jesus tem que ser o centro da igreja. Se ele não estiver no centro, alguma coisa está errada. Vestido com uma veste que chegava até os seus pés. Essa veste que chegava aos seus pés aponta para o seu sacerdócio, seu sumo sacerdócio. Cingido à altura do peito com um cinto de ouro, que aponta também para o seu sumo sacerdócio e sua divindade. Ouro. Ouro aponta para a divindade. Verso 14. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca. O cabelo branco indica a idade avançada, indica a antiguidade do Senhor. Em Cantares, os seus cabelos são negros e a sua força não desvanece e que dura para sempre. Em Apocalipse, os seus cabelos são brancos como a lã. A lã branca procede da natureza de vida e a neve branca vem do céu. Por isso, a lã branca mencionada neste versículo e em Daniel, capítulo 7, verso 9, mostra que a antiguidade de Cristo procede da sua natureza e não do seu envelhecimento, enquanto a neve branca mostra que sua antiguidade é celestial e não terrena. E seus olhos como chama de fogo. Em Cantares, capítulo 5, verso 12, seus olhos são como de pombas, como uma expressão de amor, do seu amor. Mas aqui os seus olhos são como chamas de fogo, o que é para que ele observe e esquadrinhe, a fim de exercer juízo, iluminando. Neste livro, seus olhos não são 2, mas são 7. No capítulo 5, verso 6, 7 é o número de completação do mover de Deus. Portanto, os olhos de Cristo neste livro são para o operar de Deus. Os seus 7 olhos são as 7 lâmpadas de fogo, de Daniel, capítulo 10, verso 6, que ardem diante do trono, e as 7 lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus, que está mencionado aqui em Apocalipse, capítulo 4, verso 5. A expressão ardiam e fogo equivale à chama de fogo e é para observar e esquadrinhar. Verso 15. Os seus pés semelhante ao bronze reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. Ser refinado numa fornalha é ser provado pelo fogo. O andar de Cristo foi provado pelos seus sofrimentos, e mesmo pela sua morte na cruz. Por isso, é um andar resplandecente, como bronze reluzente, que o qualifica para julgar os injustos. A voz como muitas águas, um som tumultuoso, é o som da voz do Deus Todo-Poderoso. Isso representa a seriedade e a solenidade do seu falar. E também é como voz de muitas pessoas. Muitas águas simboliza também muitos povos. Verso 16. Tinha na sua mão direita 7 estrelas. Essas 7 estrelas são 7 mensageiros de Deus enviados às 7 igrejas. E na sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Essa espada é a palavra e também a lei. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então o seu rosto brilhava muito. A espada afiada saindo de sua boca é a tua palavra, que serve para discernir o que vem da alma e do espírito e divide o que vem da alma e do espírito. Verso 17. Quando o vi, caiu aos seus pés como morto. Diante da presença poderosa do Senhor, nós caímos aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas. Mas ele nos consola. Eu sou o primeiro e o último. Ele é o início e o fim. O primeiro e o último.
Verso 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele vive, ele está vivo hoje. Jesus, ele vive, e ele está vivo, e ele reina. E tenho as chaves da morte e do Hades. E ele tem as chaves da morte e do Hades. Verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que estão para acontecer depois destas. As coisas que viste são as 3 coisas que João viu, que são os 7 candelabros de ouro, ou as 7 igrejas resplandecentes, o Filho do Homem, o Cristo vivo e ressurreto, e as 7 estrelas, que são os 7 mensageiros resplandecentes das 7 igrejas. As coisas que são as 7 igrejas, e as coisas que estão para acontecer depois destas, são as coisas que estão para acontecer depois destas. Verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os mensageiros das 7 igrejas, e os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Os 7 mensageiros são as 7 estrelas, e os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas.